O Acontece Regional está de volta às 7h40 e com uma entrevista sugerida por telespectadores. Hoje vamos falar sobre a depressão, que atinge mais de 350 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para isso, a gente chamou aqui ao estúdio a psiquiatra Sabrina Cabral para falar um pouquinho para a gente dessa doença. Primeiramente, obrigada, Sabrina, pela sua presença. Bom dia para você. Bom dia a todos. E eu agradeço também imensamente a possibilidade de nós estarmos falando sobre essa doença, que ainda é muito estigmatizada, ainda é não valorizada pela população em geral. Isso que eu ia te falar, fala um pouco dessa doença que atinge tanta gente, né? Olha, posso começar falando em termos de estatísticas. A gente sabe que 17% da população geral virá ou já teve depressão. É considerada uma estatística alta. Uma doença crônica, então, quer dizer, se não bem tratada, ela pode retornar outras vezes no ciclo da vida da pessoa. Muitas vezes não tem uma causa existencial, ela aparece por uma falha bioquímica cerebral. Não que fatores existenciais não interfiram nesse desajuste da química cerebral. Sim, tá uma coisa... A sociedade hoje influencia A sociedade também? influencia a o violência. Estilo de vida, a violência, né? Os noticiários confirmam isso. Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, aí perto de nós, o quanto que a gente está assistindo de uma maneira até horrorizada, surpreendente, esse descontrole de ônibus queimado, pessoas queimadas, gasolina que jogam no cidadão, né, por quem deveria socorrer o cidadão. Exatamente. E as pessoas que passam por esse tipo de trauma também são pessoas que têm depressão, futuramente. Os causadores, você está me dizendo? Por exemplo, a gente falou que a sociedade, o jeito que a gente vive hoje, não só a violência, mas as pessoas, o consumo, as pessoas querem para ontem algumas coisas. Sim, esse imediatismo, né? Mas, por exemplo, as pessoas que são vítimas de violência, elas tendem a ter um trauma e possivelmente uma depressão? O que eu mais recebo no consultório, assim, sem dúvida, são os quadros depressivos. Agora, vem subindo assustadoramente também os transtornos de ansiedade, que aí tem a ver com esse consumismo, com esse imediatismo, com essa necessidade da gente dar conta de tudo em pouco intervalo de tempo aí da nossa vida enquanto estamos acordados. E agora subindo também, vendo com muita frequência o transtorno de estresse pós-traumático. O que é isso? Como o nome está dizendo, é um transtorno que causa após um estresse. E geralmente esse estresse tem a ver com assalto, com homicídio, sequestro relâmpago, e todas essas situações efervescentes que estamos vivendo. O ônibus queimado, quem vivencia isso, quem é assaltado. Quem assiste também, né? Nós, telespectadores, não necessariamente precisa passar pela situação, mas a gente fica impotente, né, de ver tanta violência. E aquela sensação embutida dentro de nós. Bom, se está acontecendo com ele, com aquele, quando será nós? E isso deixa uma certa apreensão, isso vem aumentar a ansiedade, com a vivência crônica disso pode desencadear um quadro de depressão. E as pessoas, Sabrina, ainda resistem a se tratar, acham que a depressão não existe, que é frescura. Quando que toma coragem de procurar uma ajuda? Olha, incrivelmente ainda existe esse estigma. Para muitos a depressão não existe, para muitos a depressão é coisa de quem não tem força interna para lidar com os problemas, então são coisas de gente fraca e que vai trabalhar que passa, né? Vai sair de casa que passa, mas o depressivo ele se sente exatamente inválido, incapaz para fazer isso, né? Um exemplo interessante, acho que vale a pena citar. Eu vejo com alguma frequência pessoas que têm essa crença em relação à doença não existe, doença é coisa de gente fraca, chegarem ao meu consultório com esses sintomas. E aí chegam para mim e falam, doutora, como eu errei, como eu percebia, como eu falava coisas erradas em relação à depressão, e cá estou eu se sentindo incapacitado, inválido, sem energia para eu viver, sem energia para eu ter condições de resolver os meus problemas, me sentindo trágico, sem estima, tudo é pessimismo à minha volta, não durmo direito, não como, não dou conta do meu trabalho, meus relacionamentos sociais estão fechados. E atinge as pessoas à minha volta em geral, também, né? Em geral, desde o trabalho, a vida familiar, a vida conjugal, a vida da própria pessoa, né? Ela se restringe e muito a muito pouco. E as pessoas com depressão, qual que é o primeiro passo, então? Procurar ajuda, né? Profissional? É perceber que alguma coisa de diferente está acontecendo comigo, independente do querer.
Eu estou mais triste, eu estou muito pessimista, negativo, a vida não tem muito sentido mais para mim, o que antes tinha, já não tenho a mesma capacidade de trabalhar, não produzo mais o que eu produzia anteriormente. Isso também envolve família, a vida social com certo isolamento. E o que acontece por conta até de alguns sintomas físicos, que muitas vezes a depressão desencadeia, cito alguns. Como eu falei, sono, excesso de sono, insônia, dor de cabeça sem explicação, dores por todo o corpo também sem explicação, um certo cansaço físico, às vezes diarreia que também não se explica, vômitos. Então, quer dizer, tem uma série de outros sintomas físicos que confundem o paciente a achar que, não, deixa eu procurar o clínico, deixa eu procurar o endócrino. E menos o psiquiatra, né? Aí tem a ver um pouquinho com estigma, talvez com falta de conhecimento também, mas daí quando chega até nós, a gente... Foi até bom, porque daí geralmente o paciente chega até nós já bastante rastreado, bastante investigado, né? Já com em relação a não tem cardiopatia, não tem diabetes, não tem colesterol, e não tem anemia, então... O psiquiatra tem esse feeling para perceber, olha que isso é conosco mesmo, né? Sabrina, muito obrigada pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Um bom dia para vocês de trabalho. Um bom dia a você, um bom dia para todos e que seja uma boa semana, uns bons momentos de Natal com muita alegria e paz, sem depressão. Temos muito que comemorar. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Agora é a hora da previsão do tempo. A segunda-feira segue com tempo abafado, mas com possibilidade de pancadas de chuva, principalmente nas cidades do litoral norte. Essas chuvas podem ser localizadas. As máximas hoje chegam aos 28 graus em Santo Antônio do Pinhal, 30 em Lorena e Caçapava e também 30 graus em Caraguatatuba. Notícia boa, o pentacampeão de jiu-jitsu, Demian Maia, esteve no fim de semana em São José dos Campos. Ele ministrou um workshop para mais de 100 atletas. Confira. Que seminário que nada! Demian Maia logo chegou na academia e colocou todos os participantes para treinar. O pentacampeão mundial de jiu-jitsu ensinou os golpes que ele mais aplica dentro do octógono. É tipo um workshop, na verdade ele é inteiro prático, né? Eu vou conversar um pouquinho com eles e já vou começar a mostrar parte de posições, tudo de luta. Cerca de 100 apaixonados por jiu-jitsu participaram de uma aula com um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. Esses amigos vieram de São Bernardo do Campo até São José ouvir e aprender golpes diretamente com um vencedor. O seminário é de suma importância para a gente, porque adquirir conhecimento do Demian Maia aqui, do que ele tem que passar para a gente, é muito importante. Eu acho que vai acrescentar bastante no que a gente almeja para o ano que vem, que é competir e ganhar, com certeza. Demian Maia demonstrou golpes básicos que todos os alunos, desde os iniciantes até os mais experientes, puderam praticar, cada um com um parceiro do mesmo peso, claro. Anderson já é graduado em faixa preta, mas ele quer sempre aprender mais. Conhecimento, uma boa academia, enfim, uma academia que tem um currículo, você possa estar treinando no esporte, não pseudos professores que querem dar aula e não é o intuito da aula, é uma confusão. Aqui não, aqui é uma família, então todo mundo aqui, a maioria de criança faz o judô. Agora complementou com o jiu-jitsu e está cada vez mais elevando o esporte. O próximo confronto de Demian Maia pelo UFC será contra o norte-americano John Fish no dia 2 de janeiro em Las Vegas. O adversário tem habilidade em luta em pé, já o brasileiro vai tentar levar a luta para o chão. Eu venho de duas lutas bem perto uma da outra, então a gente já pegou esse lastro todo e estamos só dando continuidade na preparação. Eu lutei com duas pessoas também que lutam parecido com ele, né? Eu lutei com um wrestler na minha última luta, então não mudou muito o treinamento. Cláudio Calazans, de São José dos Campos, integra a equipe que prepara Demian Maia para a luta nos Estados Unidos. Tá firme, tá para a luta vai ser agora dia 2 de fevereiro e vai dar um palho bom essa luta. E a seguir aqui no Acontece Regional tem dicas de emprego na região e informações sobre como adotar um aluno da PAI de São José dos Campos. Não sai daí, a gente volta já, 7h50.